Aqui em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um versículo muito profundo, porque mostra que Deus não está apenas interessado em mudar as circunstâncias. Ele começa a transformação no coração do seu povo. Se o meu povo, Deus começa dizendo, o meu povo, isso fala de pertencimento. Antes de falar sobre mudança, Deus lembra, vocês são meus. Se humilhar e orar é humilhar-se aqui. Humilhar-se aqui não significa se diminuir ou perder o valor. Significa reconhecer que precisamos de Deus e abandonar a autossuficiência. É dizer, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu preciso de Ti. Buscar a face do Senhor é diferente de buscar apenas aquilo que Deus pode dar. Buscar a mão de Deus é querer bênçãos, mas buscar a face de Deus é querer o próprio Deus. É desenvolver intimidade, querer conhecê-lo, ouvir a sua voz e alinhar o coração ao coração dele. Se converter dos seus maus caminhos, aqui existe uma mudança de decisão. Não é apenas sentir culpa ou dizer Deus me perdoa. É reconhecer o caminho errado e decidir voltar para Deus. Arrependimento verdadeiro produz mudança. Então eu ouvirei dos céus. Que promessa linda. Deus diz, eu ouvirei. Às vezes, quando estamos atravessando uma fase difícil, parece que a nossa oração não passou do teto. Mas esse texto nos lembra que Deus vê, Deus ouve e Deus responde conforme a sua vontade. Perdoarei os seus pecados. Deus não promete apenas mudar a situação, Ele promete tratar a raiz, o pecado e o relacionamento com Ele. O perdão restaura a comunhão. Sararei a sua terra. A restauração de Deus alcança aquilo que foi afetado. E isso pode nos ensinar algo muito precioso. Quando Deus transforma o coração, essa transformação começa a alcançar a casa, os relacionamentos, a família e tudo ao nosso redor. Talvez a pergunta mais profunda deste versículo seja: o que Deus está querendo transformar em mim antes de transformar ao meu redor? Então eu te deixo essa pergunta para você refletir. O que Deus está querendo transformar em você antes de transformar ao seu redor? Então que a gente venha nos humilhar, orar, buscar a Deus e abandonar os maus caminhos. E então, Deus ouve, perdoa e restaura. É uma palavra muito forte sobre arrependimento, oração e restauração. Então, que hoje você venha se humilhar,
arrepender dos seus pecados, arrepender dos seus maus caminhos, que Deus, Ele vai te perdoar, vai te ouvir e restaurar a sua vida. Deus, Ele é maravilhoso, maravilhoso, porque Deus, Ele nos promete tanta coisa. Só que muitas vezes a gente não recebe a promessa do Senhor porque a gente está em maus caminhos. A gente não está se arrependendo das coisas ruins que a gente faz. Então que você venha colocar a sua consciência e refletir sobre o que você está fazendo. Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos restaurar, nos transformar. Só que para isso a gente tem que humilhar e se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem como. Não tem como você receber. Porque Deus, Ele é justo. Então, se você quer as bênçãos do Senhor, se arrepende, se humilha na presença dEle e comece a buscá-lo. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia cheio da presença de Deus, um dia excepcional. E nunca se esqueça que Jesus te ama. E se você gostou desse vídeo, compartilhe